In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, no 10º domingo depois de Pentecostes. Esse evangelho, hein? Mas, sim, o apóstolo na epístola quer distinguir dos pagãos, ou do tempo que se agia como tal. Chegam desenvolvem ódio à religião e chegam, enfim, a maldizer o Cristo. Quando eu digo desenvolve ódio à religião, deve-se entender que existe uma única religião. Existe uma única religião. A Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. Esta é a única religião. Então, é preciso considerar que vivemos num mundo pagão. Nós vivemos, e cada vez mais vivemos no mundo pagão. O que adoram são ídolos. E hoje o ídolo que mais adoram é o ídolo da destruição e da morte. Esse é o grande... Não é dinheiro, queridos. Não é dinheiro. Nem sequer poder. Nem sequer poder. Nem sequer poder. No fim chegaremos que ídolo é este. Mas desprezam tudo, todo o progresso, mesmo o da ciência e da tecnologia, que tanto usam os pagãos, mesmo esses. Porque tudo colocam somente a serviço desta morte de que falo. Elucidarei depois. Então, sim, vivemos no mundo pagão. Que tal, então, vermos ontem, depois daquela reunião de quase 3 horas de Putin e Trump, este indo lá no cemitério onde os seus soldados, Putin indo lá no cemitério onde os seus soldados estavam enterrados, depositavam um buquê de flores para cada túmulo, né? Afastava-se e fazia o sinal da cruz. Eles faziam assim, né, eles faziam assim, os ortodoxos. Um gesto cristão, né? Um gesto cristão. Mas, enquanto isto, lá na Ucrânia, outros soldados seus, ele mandava matarem-se, a guerra é isso, né? E matarem. Matarem-se e matarem. E segue. E segue. Segue a guerra. Segue a guerra. Alguém dirá, não, mas tem o Trump. Esse sim, esse é cristão de verdade. Quanto sujas são as mãos de sangue também de Trump. Também de Trump. Pense no Oriente Médio. Pensem lá. Em tantos outros lugares. Ele quer o Nobel da Paz. Mas as suas mãos também estão sujas de sangue. E quanto à injustiça em todos os outros campos, o campo econômico também traz a morte consigo, queridos. Morre de fome. E quantos nós estamos morrendo de fome em Gaza? Quantos? Em tantas partes do mundo, a África, nesses campos de refugiados. Era isso que eu queria dizer esses dias do Dário e não consegui, né? Tantos aqui morrem de fome. Não participam de nada do orgulho desta tecnologia e do avanço da ciência, que serve apenas para eles aprimorarem as suas armas letais, suas armas de morte. Serve apenas para... Mas como chamar esses homens de outra coisa que não de pagãos?
Que outro ídolo dar-lhes, senão o da morte, mas aquela morte que elucidaremos ao fim? Né? Como? Como? Como chamar eles de outro nome que não de pagãos, idólatras, né? Que maldizem o Cristo? Maldizem o Cristo em tantos outros que, inclusive, fazem o sinal da cruz e eles matam. Né? Matam. Mas hoje temos uma coisa ainda mais triste a refletir. Cada um tem que se ver aí, hein? Quem você é. Você está mais para o publicano ou mais para o fariseu? E esse farisaísmo aí entrou. Igreja adentro. Igreja adentro. Sim, eu diria que a contra-igreja é a igreja, são os fariseus odiernos, né? É a contra-igreja. Né? Que está lá, não cultuando a Deus, mas a si mesmos, ao seu orgulho, à sua vaidade, né? Ao seu bom nome e, sei lá, à sua ciência. Até a sua ciência de Deus. Até a sua ciência de Deus. Nós estamos aí encerrando os 100 primeiros dias do pontificado. Vamos chamar assim ainda. Ainda vamos chamar de pontificado. Quase já estou com vontade de chamar de antipontificado, como dizia Dude Bergoglio. Vamos ainda conceder até que a coisa fique bem feia mesmo. Né? Vamos conceder. Mas nesses 100 dias não se afastou absolutamente de Francisco. Né? Tantos querem ver o afastamento. Não houve o afastamento. Não houve. Houve confirmação. Isso sim, isso houve. Houve confirmação. E na relação com as nomeações, quantas confirmações daquilo que o antipapa Francisco fez, né? Tem tanta coisa para refletir nisso. Conservou lá o Parolin, né? E com ele o malfadado trato com a China, né? Que coloca a igreja, contra a igreja católica lá da China, por cima da igreja católica verdadeira. A verdadeira igreja católica continua existindo lá na China, mas ainda lá é subterrânea ainda, escondida ainda. E Tuxo, né? Lá na congregação da doutrina da fé, alguém ouviu alguma palavra de pré-voz falando contra as heresias de Francisco, contra fidúcia súplicas? Alguém viu alguma ação de Francisco contra a tradiciones custodes? Né? E olha que a perseguição continua forte dos bispos em toda a parte. Né? Os tradicionalistas batem palma para a Prevosto, que disse algumas palavras em latim e não sei o quê, mas a missa tridentina continua sendo perseguida em tantas partes. Eu lembro agora de Chicago, de 3 professores tradicionais que não diziam assim como eu, abertamente contra Francisco, mas que traziam as contradições, mostravam a doutrina católica. E continuavam, no seminário, 3 professores. Aí agora a Prevosta trocou o bispo, botou um daqueles bem de Francisco mesmo. E a primeira coisa que fez foi tirar os 3 professores, né? Relegados ao nada. Relegados a nada. E assim vai, assim se estende. O aviso, a contra-igreja continua aí, e cada vez mais forte. Eu não diria que o ídolo da contra-igreja, porque é pagã, essa contra-igreja é pagã, não crê, é modernista,
é liberalista, tudo aquilo que de ruim pode haver nessas teologias, nessas filosofias que hoje assolam a Santa Igreja. Então, sim, não passam de pagãos. Mas hoje eu não diria que eles idolatram o que quer que seja, poder, sexo, qualquer coisa, né? Nem a si mesmos, nem a si mesmos, né? Nem a si mesmos. Ao fim e ao cabo, a adoração a que se dirige, embora não seja ainda tão explícita, toda esta gente pagãos e esta contra-igreja e todos aqueles que nela operam. Na verdade, tem por ídolo a Lúcifer. Esse que é o seu ídolo. Né? Esse que é o ídolo forte de toda esta gente. Né? Toda essa gente tem por ídolo forte a Lúcifer. É a ele que servem, né? Na destruição da igreja, na extinção da humanidade. Servem a Lúcifer e não a outro. Este é o seu ídolo. No fim e ao cabo de tudo, é para lá que dirigem a sua adoração, para Lúcifer. E não adianta entrar na igreja e imitar o publicano batendo no peito, mas ter um coração realmente farisaico. Não adianta. Que lindo a epístola da missa de hoje, tão forte, para aqueles que querem adorar a Deus, querem adorar a Deus verdadeiro. Nós temos aí a presença da Santíssima Trindade, né? Deus, o Pai, como grande operador, ele que opera tudo. Deus, o Filho, como aquele que distribui os ministérios. São tantas as operações do Pai, são tantos os ministérios que vêm de Jesus. E o Espírito Santo, então, com a sua graça, com seus dons, com seus carismas. Estão aí enumerados tantos. Eu me rio de grandes e sábios, sim, eu digo que sábios, padres católicos, que se riem dos dons de línguas, né? Se riem dos dons de línguas. E só querem saber do dom da interpretação da palavra. Queridos, ao fim e ao cabo, tendo faltado toda a palavra, como nos ensina tão belamente, quem ensina muito belamente é Santo Agostinho. Olha aí, ó, para vós, quem nos ensina belamente isso é Santo Agostinho, e aparece a lição numa leitura do ofício de leituras do ano. Então ele nos ensina isso, que um dia a todos faltará palavras. Não restará outra coisa a fazer diante de Deus, senão balbuciar e aclamar com gritos ininteligíveis, guiados realmente pelo Espírito de Deus. Falando isso é rezar em línguas, rezando, enfim, em línguas. Mas a oração em línguas ainda não é a última, na verdade ela é a primeira, é a mais humildezinha de todas as orações. A última é quando já nem som algum se emite, mas se está em plena comunhão com o amor de Deus, com o louvor de Deus, com Deus. Então, mas nós estamos, queridos, cheios do Espírito, cheios da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, nesse tempo, eu queria dizer assim, no fim dos tempos, é a Trindade, é para ela que nós temos que nos voltar. Bem, também precisamos de tudo, né? Vai lendo lá os dons do Espírito Santo, vai pensando nos ministérios que Cristo deixou, mormente o
o sacerdócio, hein? Oh, que perigo que está o sacerdócio. Oh, que perigo, que perigo. De aceitar uma missa falsa, hein? Nós já aceitamos a missa, eu celebrei mais de 30 anos, né? Já aceitamos uma missa, diria assim, quase falsa, de Paulo VI Bonini, né? Aquela missa moderna aí que se celebra. Já aceitamos uma missa quase falsa. Estou ouvindo vozes aí falando em reforma litúrgica que vai atingir a fórmula da consagração. Ó, atentos, hein? Atentos. Então, fico pensando no ministério sacerdotal. Ai, pobre dos sacerdotes diante deste grande desafio que virá. Porque virá para eles o desafio de cultuarem a Lúcifer. Depois virá um pior ainda, o do culto a Lúcifer. Esse será o pior. Ainda vem de mansinho. Anular a transubstanciação ainda é mansinho. Uma fórmula inválida de missa que só anule a transubstanciação ainda é mansinho. Mas quando esses padres foram levados a cultuar explicitamente a Lúcifer, aí o que terá sido feito do ministério que Cristo nos deixou? O que terá sido feito deste grande ministério que Jesus nos deixou? Por isso eu digo, não, nós temos que nos voltar com... Nossa espiritualidade deve ser trinitária. Trinitária. É para Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, na unidade divina que nós devemos nos dirigir. Nós precisamos de tudo. Esse é o pensamento, né? Nós precisamos de tudo, de todas as operações do Pai, de todos os ministérios de Cristo, de todos os dons e graças do Divino Espírito Santo. Nós precisamos de tudo. Quanto rica era essa igreja quando nos vimos pobres, e tantas comunidades pobres até de ministério, e ministério sacerdotal, não terão padres para celebrar. Não terão padres para celebrar. Quando nos vimos pobres, pobres de tudo. E quantos pensarão que até o Espírito Santo os abandonou diante dos grandes eventos e do grande castigo? Quantos pensarão que não existe mais Deus? Olha aí a tentação do paganismo. Volta a tentação diante dos acontecimentos que vão vir, que são cada vez mais, eu os vejo terríveis e tremendos. Quem poderá resistir? Haverá a tentação do paganismo. Sim. A tentação do paganismo de novo. Voltará. Porque como crer num Deus uno, trino, amoroso, apresentado pela Santa Igreja Católica, se este mesmo Deus permite que tudo isso sobrevenha a nós? Como? Então, precisamos de uma fé trinitária. Precisamos de uma adoração trinitária. Precisamos da ação trinitária de Deus. É agora que nós temos que pregar o Deus verdadeiro, uno e trino. Só a Ele cabe a verdadeira adoração. Só a Deus cabe a nossa adoração. Não cabe a nós. Não somos dignos. Não cabe aos ídolos pagãos, os demônios. Não. Só Deus deve ser adorado, glorificado, louvado por nós. Até em línguas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.